Nossa conversa de hoje é muito interessante e especial porque é a primeira vez que nós vamos falar desse tema em Menorá na TV. Nós vamos conversar com o oftalmologista José Carlos Vieira Romeiro. Ele é o titular do Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar a respeito de todas as formas que existem para que você possa tratar da sua visão com a maior tranquilidade. É um prazer, uma alegria, uma honra receber o doutor José Carlos aqui em Menorá na TV. Tudo bem contigo, Zé Carlos? Tudo bem, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui nesse programa e estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer problema e demonstrar para a população em geral a possibilidade de ter um atendimento bom, de boa qualidade. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Zé Carlos, cada um de nós tem razões para seguir caminhos e escolher espaços pelos quais vamos atuar na vida. Por que é que você resolveu ser um médico da visão, um oftalmologista? É engraçado. Meu avô era um professor, um catedrático de medicina e era um clínico geral, escrevia livros, os livros até hoje são lidos nas faculdades, e eu fui o único neto que quis escolher fazer medicina, ele ficou muito orgulhoso disso, e quando eu disse para ele que queria fazer cirurgia, ele sempre me disse, então você não quer ser médico? Médico é médico, tem que ser clínico. Aí eu falava, pô, então me sinto muito, então não quero ser médico, quero ser cirurgião. E aí quis ser cirurgião, e acho que talvez por influência naquela época, como jovem, acho que era Ben Case, eu não me lembro, algum médico que era neurocirurgião, então eu queria ser neurocirurgião. E já no segundo ano da faculdade eu fui já para os hospitais para fazer neurocirurgia, para ver neurocirurgia, e chegando lá eu vi os diagnósticos dos médicos, um negócio espetacular, o diagnóstico é isso, fazia cirurgia, mas os resultados não era tudo aquilo que eu queria. Apesar das cirurgias serem magníficas, o diagnóstico, a cirurgia foi um sucesso, os resultados nem sempre eram satisfatórios para o meu entender. Então eu ficava meio assim, não, o cara ficava meio isso, o resultado espetacular. Eu falei, poxa, mas tá bom, mas... Enfim, acho que tem que ter neurocirurgião para fazer essas cirurgias e ter o melhor resultado possível. E aí, mas eu fiquei meio assim, do lado de onde era a neurocirurgia, era a oftalmologia. E aí eu fui lá me enfronhando naquilo, na cirurgia e tal, tem clínica, tem exame, as cirurgias, tá, com resultado bom, as pessoas saem super felizes, em 99,9% dos casos. E aí eu falei, não, é a oftalmologia que eu quero fazer. E aí foi isso. Você me contou uma história, há um tempo atrás, que eu queria que você recontasse agora no ar. Você foi estudar nos Estados Unidos e você me disse que você estudava, sem ser judeu, com um grupo de judeus. Então havia muita gente naquela universidade. Eu quero que você conte essa história e como é que você conseguiu, dentro da tua ótica, se integrar com aquela turma que você, de alguma maneira, não tinha muito contato. Eu fui, então, fazer minha residência lá nos Estados Unidos e batalha, isso e aquilo e tal, e consegui num dos 3 hospitais que eu queria fazer. Então foi na NYU, em Nova York, que eu conseguia a residência lá. E chegando lá, não que eu tivesse qualquer discriminação ou não, e eu já falava inglês muito bem, mas eu tinha dificuldade ainda É difícil chegar num país estrangeiro mas a parte técnica toda de inglês e tal, então nas aulas eu tinha alguma dificuldade, e eu era sempre afastado, não tivesse discriminação, não, você não, mas... E não chegava junto. Você sentia colocado de lado. Não tinha aquela coisa, ganhei. Primeiro, eu era o único estrangeiro, eu era o único que não era judeu. E aí... aquela coisa toda, eu ia para cá, primeira semana, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou triste, e andando para casa, eu estou andando e vejo um solidel no chãozinho, um quiparzinho no chão, com grampinho e tudo já, acho que no vento lá, alguém deve ter perdido alguma coisa. Deve ter sido Deus que colocou isso no teu caminho. Pois é, aí eu peguei aquele negócio e falei, bom, sexta-feira seguinte, eu falei, bom, agora é tudo ou nada e vamos embora. Botei o quipá na cabeça, fui para o hospital, falei, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. E aí todo mundo me olhando, e eu, meu Deus, será que isso aí vai dar certo, não sei o que vai ser. E shalom, shabat, shalom, aquelas coisas. Nessa altura eu já sabia falar algumas coisas, né? E aí, no final do dia, veio uma médica e falou, José Carlos Vieira Romeiro, você é judeu? E aí eu...
Não sei, foi aquela luz de uma aula que eu tinha tido no ginásio que me veio na mente, e aí eu falei, não, você foi Marquês de Pombal, fez uma perseguição muito grande na Península Ibérica no século XVII, e várias famílias tiveram que trocar de nome, e migraram para a América do Sul, e uma dessas famílias é a minha família, e até os meus avós ainda falavam ídix e tal, falavam, eu não tenho tradição nenhuma ainda e tal. E aí, caramba, eles me abraçaram, fizeram uma festa para mim na sinagoga na semana seguinte, eu passei a ser o coitadinho da América Latina que todo mundo tinha que ajudar. E aí, até hoje, eles pensam, acho que eu sou judeu, lá tem amigos, pessoas espetaculares, pessoas muito... Eu só, até hoje, só tenho que fazer xixi escondido na frente deles. Mas eu quero dizer a você que Vieira certamente é de origem judaica. Melhor ainda. Eu vou mandar para você um verbete de um dicionário de sobrenomes judeus e você vai ver que você não errou na história do Marquês de Pombal. Você tem realmente um pouco a ver com isso aí. Agora, como é que foi para você se especializar nos Estados Unidos? Comparando estudar nos Estados Unidos, medicina, com estudar no Brasil, qual foi a conta que você fez no final das contas? Eu fui um dos pioneiros a ir para os Estados Unidos para estudar. Naquela época era uma diferença muito grande, que hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, naquela época existiam os grandes centros de oftalmologia, que era o Barraquê, que é aqui, e o outro lá, e o outro... Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a medicina está totalmente o universo todo mundo sabe globalizado e o que tem lá tem aqui, o que tem aqui tem lá, então não tem mais assim grandes centros, grandes novidades. E os congressos que tem, a mesma qualidade que tem os congressos lá, 6 meses depois tem um congresso aqui com as mesmas novidades. Sim, mas há 30 anos atrás, quando você foi lá estudar, não era assim. Não era assim. Como é que era? Isso é que eu quero saber. Pois é, não tinha, era difícil. Os congressos, as coisas, ninguém ia para os congressos lá. Hoje em dia tem 3 mil, 4 mil brasileiros que vão para lá para os congressos americanos. Você sente que você voltou sabendo mais? Eu sabia de mais novidade, né? Eu tinha mais novidade. E tem uns casos interessantes nisso também, que quando eu saí de lá, no último ano que eu estava lá, o Feodorov, que era o médico que descobriu as cirurgias de miopia, tinha chegado nos Estados Unidos para mostrar aos americanos as novas técnicas. E eles falaram, não, você não vai lá, os meus professores na época e tal, não vai lá não, porque... Dizendo isso para você. Dizendo para mim, não vai lá para Kansas City, que era o caso onde ele estava ensinando, porque esse cara é um picareta, faz tudo, não sei o quê, rouba a ideia de todo mundo, não vai para lá não. Tá bom, tudo bem, eu não vou. Tá bem, eu não vou, mas foi. Tá bem, e eu não fui. Ah, não foi. E voltei para o Brasil. E aí desenvolvi aqui a minha vida, foi tudo isso para lá e para cá, mas sempre com aquela ideia da cirurgia, isso e aquilo. E a cirurgia de miopia, então, bombou nos Estados Unidos, como no mundo todo. Depois eu tive a oportunidade para ir para a Europa na época, fui para Roma tentar ver alguma coisa, em Paris também não tinha, Londres não tinha, só tinha 3 lugares nos Estados Unidos onde estava sendo realmente feito muitas cirurgias dessas, que era em Miami, era em New Orleans e em Kansas City. Isso 3, 4 anos depois que eu já tinha voltado. E aí eu falei, bom, agora eu vou de qualquer maneira lá para os Estados Unidos. Vou aprender esse negócio. E vou aprender isso, vou com a cara e com a coragem, reuni um dinheiro que eu tinha, eu falei, agora eu vou para lá de qualquer maneira e seja o que Deus quiser. E aí fui para lá, primeiro lugar que eu parei foi em Miami, Dr. Suelso, Patrício. E... Outro que achou que pá no chão. E aí eu cheguei lá na clínica, era um prédio bacana e tal, e com uma sala de espera grande e tal. Eu cheguei lá, queria falar com o Dr. Suelso e tal, e aí fui falar com a secretária ali, e ele, o Dr. Suelso não está aqui, eles eram 11 horas da manhã, ele vai estar aqui às 5 horas da tarde, o senhor querendo esperar, o senhor pode esperar aqui. E eu esperei, até 5 horas da tarde, fiquei lá. 5 horas da tarde ele passou pela sala, foi lá, deve ter dito, ó, tem aí um cara que está 5 horas aqui. Deve ter um cucaracho aí que está aquele que está querendo a mesma coisa que todo mundo devia estar querendo na época. Aprender. Aprendeu que, né? E ele então veio em minha direção e
nem me chamou para a sala dele, na frente de todo mundo, lá a sala de espera cheia. Pois não, o que o senhor deseja? Eu falei, não, doutor Celso, estou aqui, já li vários dos seus artigos e estou muito interessado em aprender essa cirurgia de miopia e gostaria que o senhor me desse uma oportunidade aqui na sua clínica para eu poder ter um acesso a ver mais ou menos como é que se faz e tal, essas coisas todas. Ele se virou para mim e falou assim, ó, esse tipo de lugar nós não temos aqui na clínica. Você, se quiser, você pode se dirigir ali para a minha secretária, que daqui a uns 3 meses eu vou fazer uma conferência, e você pode se inscrever lá na conferência e participar dessa conferência comigo. Aí eu, em frente de todo mundo, aquele banho de água fria, eu falei, caramba, doutor Celso, o negócio é o seguinte, na posição que o senhor está, o senhor deve ter tido a oportunidade de alguém dar a chance para o senhor chegar onde o senhor chegou. Ensinar o senhor para chegar onde o senhor chegou. Esse é o tipo de oportunidade que eu gostaria de ter. Eu sou um próprio médico do Brasil, não vou ter oportunidade de voltar aqui de novo. Então, o meu destino está nas suas mãos, o senhor vai decidir qual vai ser o meu destino. Isso na frente de todo mundo. Aí acho que ele ficou. Mas foi bom para você. Aí ele ficou meio. Porque como é que ele vai dizer na frente de todo mundo? Vai dizer que vai fechar a porta? Pois é, exatamente o que aconteceu. Aí ele ficou meio assim e tal, pá. Então você vem amanhã 13h, eu vou fazer umas cirurgias e tal. Sei lá, 2 meses depois ele queria que eu fosse ser assistente dele lá, que eu já tinha feito residência. Ele queria que eu ficasse lá em Miami para ser assistente dele. Eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil. E aí eu voltei, aí graças a Deus foi tudo muito bom. Muito bem, você foi lá, aprendeu. Quando você chegou no Brasil, o que você fez? Primeira coisa, eu comprei lá os aparelhos todos e comecei a operar. Eu operava assim 200 cirurgias, 240 cirurgias por mês. Falando de um para o outro, porque publicidade não tinha. Não tinha. Um falando para o outro, o cara está operando lá e eu estou enxergando. Exatamente. E assim foi. E assim foi. Uma média de 10 cirurgias por dia. Não, 8. Eu cheguei a fazer 240 no mês. Então, mas não era todo dia. Eu juntava. Tá bem, mas é uma média de 8 por dia. Mais ou menos. 30 vezes 8 dá 240. É mais ou menos por aí. Eu juntava, fazia 20, 30 aqui, depois fazia 30 lá, fazia 20 e tal. E aí foi muita cirurgia. Depois veio a cirurgia de laser, que são as que são feitas hoje, que também é um sucesso e tal, mas, enfim. Muito bem, o cidadão saiu do Brasil, foi estudar no exterior, inteligentemente conseguiu se enturmar num grupo que ele imaginou fechado, em função das circunstâncias que ele tinha, fechado para ele, achou um kipá, um solidel, no meio da rua, colocou na cabeça, furou o bloqueio, voltou para o Brasil, voltou aos Estados Unidos, buscou a cirurgia para aprender, teve dificuldade com o médico, imprensou o médico e o médico acabou aceitando o cidadão brasileiro como alguém que fosse um ouvinte, no caso não era ouvinte, mas um espectador das suas cirurgias para poder aprender e acabou ganhando o coração do doutor lá e virando quase que um assistente de confiança, voltou para o Brasil já experiente, adquiriu os aparelhos, começou a operar e aí ele montou um hospital chamado Hospital do Olho do Rio de Janeiro. E é sobre esse Hospital do Olho que nós vamos conversar com o doutor José Carlos Vieira Romeiro no próximo bloco de Menorá na TV. Não saia daí, porque você vai ter a oportunidade nesse momento de conhecer um hospital que trata da sua visão e você vai entender que, de uma forma bastante possível, você pode tratar dos seus olhos, da sua visão, sem empobrecer. Já voltamos. Estamos conversando com o Dr. José Carlos Vieira Romeiro, que é o titular do Hospital do Olho do Rio de Janeiro. José Carlos, depois do consultório, provavelmente deve ter ficado menor do que aquilo que você imaginou que você poderia fazer. E aí você abriu uma clínica, você abriu um hospital. Conta essa história pra gente. Desde quando eu vim dos Estados Unidos, o meu ideal, eu tinha os ideais sociais de montar as unidades móveis e atender a população carente nessas
nessas unidades móveis. Mas quando eu voltei também, deu uma confusão, não deu, não pode ir com o governo, e nada deu certo. Você chegou a colocar caminhões na rua? Não, aí... Vans ou algum não, veículo? No início não. Depois eu montei meu consultório, graças a Deus... Foi bem? Fui bem. E aí eu mesmo com meus recursos montei essas unidades móveis e atendi a população toda no interior do estado, fazendo esses projetos cataratas. Fiz, sei lá, mais de 30 mil cirurgias, 40 mil cirurgias de cataratas. E montei o Hospital do Olho para servir como base, porque você não podia só ter as unidades móveis, porque você, às vezes, tinha um caso e tal que você tinha que trazer para o hospital, às vezes tinha que operar, às vezes não era só catarata, tinha problema de retina, tinha problema de glaucoma, e aí você tinha que resolver o problema, então você tinha que ter uma sede para poder resolver tudo, aí eu montei o Hospital do Olho. Me conta um pouquinho mais das unidades móveis. Como é que foi a trajetória dessas unidades? E como é que elas vão hoje? Hoje elas estão... Desativadas. Estão desativadas, porque o governo, sei lá, os planos do governo, dos municípios também meio... No início, como é que foi? Você chegava em Campos, por exemplo? Não, a gente entrava em contato com os prefeitos. Sim. E os prefeitos contratavam a gente, ou então e o Estado também, na época... do governo do Marcelo Alencar, ele tinha uns projetos... Sim. De atender a população carente, e eu entrei nesses projetos. E aí eu introduzi todas essas minhas unidades móveis nesse projeto, e aí foi indo. Aí as prefeituras começaram a me conhecer e a me chamar para fazer nas prefeituras. Tiveram casos, também eu tenho uma passagem que eu gostaria até de ressaltar nisso. Por favor. Foi em Conceição de Macabu, isso tem anos e anos, e a gente mandava sempre uma turma primeiro para fazer... Norte do estado, não é isso? Perto de Campos, certo. Né? E aí... Nordeste. Macaé, por ali. Tá. E aí a gente mandava uma turma lá para fazer um screening, fazer uma seleção dos pacientes que não conseguiam ler aquele E grandão. Tá. Então, todo mundo que não conseguia ler aquele E, ou mal aquele E, a gente chamava ia ser selecionado para a gente, quando chegasse lá, poder examinar para ver o que é. Selecionaram 400 pacientes. A gente achou até muito, né? Que seria para operar catarata, todo mundo que não está enxergando e tal. Quando foi a nossa surpresa, que dos 400, 250 estavam cegos por causa de glaucoma. Ou seja, era um local onde os oftalmologistas, eu acho que nunca tinham medido a pressão de ninguém. E como você sabe, glaucoma é uma doença irreversível. Irreversível em termos de o que ele... O que chegou causou, outro não volta. O que causou de dano... Ficou. Então, existem tratamentos hoje em dia e tal, muito eficientes, mas... E foi uma pena, quer dizer, dos 400, tiveram 150 para operar catarata, os 250 nada a fazer. Cegos. Numa população cegos. Enfim, mas a gente conseguiu ainda talvez salvar alguns lá que ainda estavam em algum ponto, mas enfim. E aí a gente montou o Hospital do Olho, que a gente depois fez convênio com o SUS, para atender toda a população, não só da Baixada, como do Rio de Janeiro. E aí o Hospital do Olho, como convênio com o SUS, era, digamos assim, muito eficiente, era... Modéstia à parte, a gente operava muito com bom resultado. E não que as autoridades e o município não quisessem que isso... Eles não têm condição, porque eles têm uma verba X... E aquilo tem que ser gasto daquela maneira. Tem que ser gasto aquele X e tal. Se eu sou, porventura, uma unidade... E que, digamos, eu podia fazer só 100 cirurgias, mas a minha capacidade era para fazer 800 por mês. E eles têm necessidade de 2.000. Eles têm necessidade de 2.000, mas eu não podia, entendeu? Claro. Eu tinha fila para fazer 800, esse cara não serve. Eles só podem pagar 200. Só pode pagar 200. Esse cara, e aí ficou um negócio... E aí? Complicado. Fica na fila, aí vai ser operado daqui a 10 anos, 50 anos. Aí acabou acabando o convênio, porque tornou-se um negócio inviável, ruim, digamos, para o município, que eu opero, mas olha lá, eles não têm dinheiro para pagar, e aí e que não tem, como é hoje em dia, né? Muito bem, você tem uma clínica particular, que é o Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Aí foi isso. Então, com essa dificuldade toda que houve da população toda, hoje em dia, principalmente com essa dificuldade de planos de saúde
E a dificuldade de chegar num hospital público para poder operar, para ter um diagnóstico de qualquer tipo de problema oftalmológico, eu montei um hospital popular, digamos assim, com um ótimo atendimento, com alta tecnologia e bom para todo mundo. O que é um hospital popular? Vamos comparar o seguinte, temos o Hospital Miguel Couto, que é um hospital do município do Rio de Janeiro, e temos um hospital como o Procardíaco, por exemplo. Eu estou falando em outra área. Um é clínica geral, traumatologia e tal, e o outro é coração. São hospitais, um que atende a população e outro que atende pessoas conveniadas com um gabarito determinado para cima. O que é um hospital do olho que a gente possa chamar de popular? Que você definiu como popular? Infelizmente, o nível, antigamente todos os professores catedráticos trabalhavam nesses hospitais públicos, tanto no Souza Aguiar, trabalhavam no Miguel Couto, e os professores todos de ponta, professores das faculdades, hoje em dia isso não acontece mais. Então, o mesmo nível do Miguel Couto era o mesmo nível praticamente do Procardíaco, digamos assim. E hoje em dia não é, né? Tem bons médicos lá ainda, mas não com a mesma experiência, com o mesmo gabarito. Não quero menosprezar, se eu tiver algum acidente, quero ir para o Miguel Couto. Hoje eu quero ir para o Miguel Couto. Não é que lá não tenha bom, tem, mas é diferente do que era há 30 anos atrás. Eu quis mais falar do poder aquisitivo de quem vai num e de quem vai no outro. Pois é. Eu acho que é diferente. Pois é, antigamente, eu não sei se a população aumentou muito e aí o número de hospitais diminuíram, mas era fácil você chegar no Miguel Couto, era fácil você chegar no Hospital da Lagoa, era fácil você chegar nos servidores do Estado e ter um bom atendimento. E ser atendido, hoje em dia, infelizmente, é uma dificuldade. Então vamos falar do hospital que você considera popular, que é seu. Pois é, então o que aconteceu nessa história toda da medicina, do atendimento? Há 30 anos atrás existia o particular e existia o SUS. E aí vieram os tais planos de saúde, que eu acho que foi uma boa ideia, mas para atender um nicho da população que era classe B e C. Para tirar daquele um pouco do particular, que era meio caro, e não tanto para ir para o SUS, mas só que essa população, que talvez fosse uns 5 milhões de habitantes, hoje em dia passaram a ser, sei lá, 30. E aí vieram todas as classes, vieram para os planos de saúde. E aí ficou meio complicado. Ficou difícil de administrar, porque tem que ser mais barato também, aí menos mais barato, aí não pagar o médico tão bem. E aí, de qualquer maneira, você tem que atender a população mais baixa que quer também pagar alguma coisa, mas não pode pagar tanto. E aí ficou nesse, como está hoje em dia... A qualidade sofre com isso, na sua opinião? Aí depende, né? Não sei, mas de qualquer maneira é difícil, né? Os médicos às vezes não ficam satisfeitos. Certo. E o médico, de modo geral, não gostaria de que tivesse mais. Já foi a época que gostaria de ter convênio. Hoje os médicos têm convênio porque ainda é um meio de sobrevivência, porque ainda tem uma grande gama de número de pacientes que ainda tem plano de saúde, se bem que você sabe que hoje em dia muitos não têm mais condição de atender a população, de atender financeiramente condições de ter um plano de saúde. É aí onde entram os hospitais populares, que é nem tanto um preço digamos, particular, que como cobra aí, sei lá, R$500, sei lá, 300, 350. Está falando de consulta? Preço, hein? De consulta. Um preço que é um preço acessível, que seja acessível para todo mundo, que dentro das normas do CRM, nem tanto... Ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto ao terra, que seja compatível. Plausível para alguém particularmente poder pagar. Poder pagar. Não só a consulta, como os atendimentos, os exames e as cirurgias também. Quais são as experiências que você tem tido no teu hospital? As boas e as más experiências. O que você tiraria... o que você gostaria de melhorar
num hospital particular que atende popularmente? O que você acha que poderia melhorar? Olha, por incrível que pareça, a maior dificuldade minha é com a mão de obra do nível de atendimento, de enfermagem, entendeu? Você, por mais que você queira mostrar, porque o paciente é um paciente que quando chega a você, é um paciente que está pedindo... Está doente. Doente. Está Ele querendo quer solução. carente, solução, ele está carente, ele está pedindo socorro de alguma forma. E você tem que ser bem atendido, poxa. Você tem que ser toda gentileza, todo carinho. E, sei lá, é difícil você achar na população gente com instrução, com educação, com princípios, que realmente consigam levar isso adiante. Então, às vezes, as pessoas, eu tenho que pedir desculpa. Porque me tratou mal, porque me fez isso, me fez aquilo. Me desculpa, eu sou o responsável aqui, eu quero que você me desculpe. Então, esse é um ponto que... Mas é muito importante que você toque nisso, porque isso tem a ver com a educação do povo. Pois é. Tem a ver com a qualidade do sistema que pega um cidadão no colégio, leva na faculdade ou leva num curso técnico, mas que não oferece o melhor para ele porque não gasta dinheiro com isso. Essa que é a questão. O Brasil não investe em educação e a gente tem problema de todas as naturezas nesse aspecto. Por outro lado, não integra a sua maioria negra como deveria integrar. Nós sabemos que o afrodescendente no Brasil, ele é preconceituado, ele é discriminado, ele tem uma série de problemas e muitas vezes aquelas profissões que são utilizadas em atendimento dessa natureza provêm dessas camadas da sociedade que são menos aquinhoadas. Então, a gente sabe disso e o problema dessa natureza passa pelos governos municipal, estadual e federal de qualquer estado. Então, isso é compreensível. O que é que você tem lá de muito bom? Que você pode sair gritando por aí, camarada, vem cá, que você vai ter o que você precisa aqui no meu hospital. Não, eu acho que é satisfação quando o paciente resolve o problema dele. E vem agradecer que foi um sucesso, o atendimento, a solução para o problema dele. E isso que é gratificante para o médico, né? O médico... todo mundo, nós todos gostamos de ganhar dinheiro, de fazer, de ter, né? Mas a maior satisfação do médico, aquele médico que quer ser médico, que gosta de ser médico, a maior satisfação dele é ser médico. Quando também você opera, às vezes o paciente vem para operar comigo e pergunta, doutor e tal, o senhor já teve essa cirurgia, tem risco? Pode acontecer alguma coisa? Pode. Já aconteceu com o senhor algum problema sério? Já. E só acontece com quem opera. Agora é o seguinte, os bons médicos têm poucos maus resultados e os maus médicos, muitos maus resultados. Pronto, é isso. Então, você quando tem uma cirurgia e eventualmente tem algum tipo de problema, o médico não dorme. Ele não dorme. Isso não tem preço. Ele fica preocupado no dia seguinte como é que vai estar. E não dorme no outro dia também, porque é uma vida que está, é uma visão que está em jogo, e o médico se desgasta com isso muito, muito, muito. Né? Tem médico também que está pouco ligando, não é isso? Mas o médico é médico, ele se envolve com o paciente, quer resolver de qualquer maneira, e às vezes, infelizmente, não dá para resolver. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Dr. José Carlos Vieira Romeiro, que é o titular do Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Não saia daí, já voltamos com mais informações sobre a sua visão. Se você quer ter um bom tratamento, se você imagina que possa receber um tratamento adequado dentro de valores que você possa dispor, Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Já voltamos com o Dr. José Carlos Vieira Romeiro. Estamos de volta com o Dr. José Carlos Vieira Romeiro, que é o titular do Hospital do Olho do Rio de Janeiro. José Carlos, quais são os problemas de visão mais aparentes na população que você atende? Bom, existe... basicamente é óculos, né? Onde todo mundo, depois de 40 anos, invariavelmente vai precisar de óculos para perto. Fora os míopes, né? Também já usa óculos antes, porque tem que usar para longe. E depois dos 40 não precisa, basta tirar o óculos.
Temos as conjuntivites, que são sazonais, principalmente na primavera e tal, que tem muita conjuntivite. Como é que é o contágio da conjuntivite? Isso aí, a pessoa aparece num trabalho, por exemplo, com o olho todo infectado. Ou é de contato, ou realmente de contato, você pega com a mão. Como pegou ali, encosta passa aqui, no de outro. repente, mesmo no ar mesmo. Passa um vírus, alguma coisa, pá, e de repente você está com a conjuntivite. Temos as patologias todas, né, que são do problema de glaucoma, depois tem as coisas mais sérias que são em menos quantidade, que são os problemas de descolamento de retina, problemas de vítreo, problema de glaucoma, e tem as cataratas, que nem eu quero ter catarata um dia, que só assim eu vou chegar aos 80, né? Catarata é pra gente um pouco mais velha. Normalmente, existem cataratas juvenis, congênitas e tal, mas normalmente acontece lá para os 60, 70, 80 anos. Então, quando o paciente chega lá, eu falo, tem catarata, eu também quero ter catarata. Que bom, né? Que bom, pelo menos você chegou lá, está vivo e vai chegar lá, né? Está passando dos 70, por aí, está precisando de operar, que hoje em dia é uma cirurgia realmente com eficácia muito grande e, sei lá, mais de 99,9% dos casos são casos bem-sucedidos e uma satisfação enorme para o paciente, né? Porque, de repente, passam a enxergar. Hoje em dia, nem tanto esse nível de satisfação que os pacientes têm hoje não é mais como há 10, 20 anos atrás, ou mesmo nesses projetos que a gente estava conversando, onde os pacientes deixavam a catarata, como se dizia, antigamente tem que ficar madura. Madura hoje em dia é o contrário. Quanto mais rápido você operar, mais fácil é a cirurgia. Então não tem mais aquele negócio de deixar a cirurgia ficar madura, quer dizer, aquele olho branco, né, que fica branco. A gente atendia pacientes, né, até poucos anos atrás, aqui no estado todo, onde eles não conheciam os netinhos. Então era uma satisfação enorme. Você operava o olho do paciente, eu não conhecia a minha netinha, agora estou conhecendo minha netinha e tal, estou enxergando, estou enxergando. Isso para o médico é uma coisa, para o paciente é para o médico também. Tecnicamente, existe evolução nos equipamentos cirúrgicos para a visão? Muitíssimos. Hoje em dia é o que mais existe. Então, temos os lasers, que são para alguns tipos de procedimentos. Temos lasers para retina, temos lasers para glaucoma, temos lasers para cirurgia de refrativas, né, de tanto miopia como hipermetropia como astigmatismo, e para catarata está começando agora. Então, e cada congresso que a gente vai, existe uma novidade, um processo hoje em dia, você sabe, não só os medicamentos, como, por exemplo, glaucoma. Há 20 anos atrás, se operava muito glaucoma. De cada 10 pacientes com glaucoma avançado, 7 faziam cirurgia. Hoje em dia, só 2, talvez 1, porque a medicação melhorou muito. Então, todos esses casos são tratados com medicação de alta eficiência. Então, não só na parte de aparelho, de laser, como na parte medicamentosa também tem grandes evoluções. Houve época em que a Espanha, com o Barraquer, era um centro fantástico de busca de informações, de resultados, de tratamento. Hoje, onde é que é esse centro? Você acha que globalmente, ou globalizadamente, tanto faz o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a Espanha e qualquer outro país? Salvo pequenas exceções, é a mesma coisa. É a mesma coisa como o Pitangui era um centro enorme. Hoje em dia tem cirurgia plástica em todo lugar, mesmo no Brasil, não falando nem no mundo, mesmo no Brasil. Cirurgiões espetaculares de plástica por aí tudo. De oftalmologia é a mesma coisa. Antigamente, né, era o Wilton Rocha, hoje em dia tem centros espetaculares, né, aqui em São Paulo, Goiânia, né, então, Recife, Curitiba, e nos Estados Unidos também. Às vezes eles têm alguma coisa de ponta e tal, mas passou 6 meses, passou um ano, a gente já está fazendo aqui também. Isso eu queria te perguntar, como é que você faz a reciclagem do teu equipamento, da tua técnica? Como é que você avalia se você está na crista da onda, se você precisa se especializar de novo porque as coisas estão acontecendo? Como é que você faz? Todo mundo sabe que não tem fim isso, né? Tem que fazer congresso, tem que participar. Tem que participar, tem que ir, porque inovação atrás de inovação, e congresso sempre tem uma novidade, sempre tem isso, por menor que seja, sempre tem uma novidade. Você ainda tem vontade de continuar na crista da onda? Como é que
funciona o teu íntimo com relação a essa questão? Com os meus amigos que, né, já estão quase querendo se aposentar, um já está, você não vai se aposentar. Acho que eu nunca vou me aposentar. Porque eu gosto do que eu faço, então, para mim é um prazer enorme estar lá e ver paciente, e operar. Eu opero ainda hoje em dia, sei lá, 20, 30 pacientes por semana, vejo 20 pacientes por dia e tal. Eu mantenho ainda o mesmo ritmo. Como é que você controla teus médicos? Não, você não fica de olho, né? Você avalia pelos resultados. Avalia os resultados, nem tanto assim. Você avalia o médico quando ele entra para você e vai trabalhar com você. Então você tem 6 meses, 1 ano para avaliar. Depois daí adiante você não precisa mais avaliar o médico. O médico já é um médico bom, um médico que tem caráter, um médico que tem condições de fazer. Não precisa ficar atrás do médico, não tem sentido isso. Você acha que a medicina em geral, não necessariamente a oftalmologia, mas o sistema da medicina em geral, de alguma maneira, de alguma forma, deixou de lado o mais importante, que é o ser humano? Sim, infelizmente. Como é que você lida com isso? Hoje em dia, a gente... antigamente tinha escola, isso no século passado, 20. do meu avô. Século XX, começo do século XX. Século XX. Tinha a escola francesa, que era a escola do grande relacionamento entre o médico e o paciente. Então existia uma empatia, você tinha que conversar com o paciente, entender o paciente, passar todas as suas ideias, o paciente ter confiança em você. E com o desenvolver dos anos e tal, tecnologia, passou a ser a escola americana, que é você tem isso, faz esse exame, faz isso, tchau, até logo, muito obrigado, próximo. E isso está vindo muito à tona. Não que o resultado no final não seja o mesmo, mas falta. Mas a relação acaba sofrendo. Médico-paciente perdeu-se muito. O futebol brasileiro sempre foi o xodó nacional. Apesar da derrota que nós tivemos aqui na Copa do Mundo e da derrota para a Alemanha e das críticas, todas, nós somos pentacampeões do mundo e quando fomos tricampeões do mundo, jogamos com um atleta com descolamento de retina, foi o Tostão. Você conhece esse caso, que eu sei, você gosta de futebol, você é oftalmologista e deve ter se interessado por esse tema na época. O que é que aconteceu exatamente com aquele jogador e por que ele teve que encerrar a carreira dele mais cedo? A retina, que é uma parte do olho mais sensível, onde capta, onde estão todas as células fotorreceptores do olho, onde vai transmitir para o cérebro a imagem. E essa é uma parte muito sensível, e ele descolou a retina, a retina dele descolou, e quando ela já descola, já é uma retina fraca. Então, por mais que ele já descolou porque estava com dificuldade. Porque estava com dificuldade. Então, apesar de ter feito cirurgia, é uma cirurgia, é uma retina que é fraca. E ele ainda foi jogar futebol com risco, cabeceada e muito choque, isso e aquilo, e corria o risco de perder a visão. Porque é uma cirurgia, o olho dele é um olho que está suscetível a qualquer momento estourar em outro lugar, ou seja, ter um outro descolamento em algum outro lugar e de repente perder a visão. Quer dizer, temos um herói nacional que jogou uma Copa do Mundo com risco de cegueira e que foi brilhante na Copa do Mundo de 70. Não só brilhante, como eu sei falar agora de futebol, o Tostão é fora de série, até hoje fantástico. Em dia, como comentarista, como comentarista, um cara excepcional, fora de série, né? Muito bem, vamos voltar para o hospital. Qual é o teu feeling, qual é o teu sentimento quando você entra na tua clínica e vê que o que você planejou está funcionando? Porque você entra na clínica e vê uma porção de gente sendo tratada e bem tratada porque volta. Como é que você se sente? Como toda pessoa, qualquer empreendedor que constrói alguma coisa e vê aquilo funcionar, quer dizer, uma satisfação, um prazer, que o que eu fiz realmente tinha a ver com a necessidade de todo mundo e com a minha necessidade de fazer alguma coisa e ter o prazer de ver estar funcionando. Então,
Não tem muito o que falar. Prazer. Prazer. O prazer, geralmente, ele é associado a um desejo realizado de alguém que projetou uma vida e vê as coisas acontecendo. Estou falando do ponto de vista profissional. Do ponto de vista humano, o que você gostaria de dizer para os teus pacientes que eventualmente você não tem condições, não tem tempo, não pode ter um tempo maior para poder levar a eles uma mensagem que você, como médico, gostaria de levar? Eu sempre, de uma maneira ou outra, todo paciente que eu atendo, eu tento passar alguma coisa. Às vezes eu não trato só da oftalmologia, nem, sei lá, felizmente ou infelizmente. Eu tento, muitos pacientes, às vezes o problema, às vezes o principal problema deles, às vezes nem é do olho. E às vezes isso reflete, você sabe, qualquer problema da mente, até de problema na ponta do pé ou a ponta da orelha, né? O estresse de hoje em dia, da vida cotidiana, faz com que você tenha 1000 problemas, inclusive problemas no olho. Que estou aí, estou sentindo, estou isso, e às vezes é pelo estresse, pelo problema, e às vezes você até tem que agir como um pouco de psiquiatra dentro do consultório, né? E é isso aí mesmo. Então você... A escola americana te deu instrumentos para levar a tua profissão adiante. Uhum. E a escola francesa parece que também te ofereceu essa condição de você dialogar com o paciente, conversar e trazer ao paciente a psiquiatria que você acabou de citar, que na verdade não é nada mais, nada menos do que ter uma relação cordial, amistosa e profunda do ponto de vista de escutar o que o sujeito está dizendo. É por aí? É exatamente isso. O paciente, às vezes, vem com um problema que o paciente... aí é que está. Às vezes você está querendo atender e tem outro paciente já para atender, está esperando isso e aquilo. Tem que ter calma. E tem que ter calma. E às vezes o paciente também está esperando, às vezes eu falo para ele, olha, eu não estava tomando cafezinho nem brincando aqui no consultório. Às vezes tem que resolver o problema do paciente. Tanto você pode resolver em 5 minutos, como às vezes em meia hora. E às vezes o paciente está marcado ali para as 9 horas, já são 9h30 e não foi atendido. Ah, doutor, estou aqui, o senhor aqui está me esperando, porque às vezes o paciente, por isso que eu acho que o nome chama-se paciente, né? Paciente tem que ser paciente, né? É isso aí. Meu querido doutor José Carlos Vieira Romero, foi um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV, falar bastante, não tanto quanto gostaríamos, do Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Nós queremos oferecer a você as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça fazendo suas considerações finais. Você tem 40 segundos para isso, querido. Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui para mostrar todo um trabalho da minha vida que eu me dediquei, que graças a Deus consegui realizar. E estamos, sei lá, à disposição, sei lá, a oportunidade de quem tiver necessidade de qualquer problema ocular, né, ir no hospital, enfim, lá, ou qualquer outro, não precisa ser, sei lá. Mas, enfim, nós estaremos lá de qualquer maneira tentando resolver da melhor forma possível, qualquer tipo de problema. Muito obrigado, foi um prazer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui na Band.